No fim dos anos 50, a rampa do mercado era o nó de encontro da Cidade Baixa com o Recôncavo. Foi este cenário que o enigmático Luiz Paulino dos Santos fez o curta inaugural, Um Dia na Rampa. Ali tinha gente como Roque Araújo. Ele vinha da península de Itapajipe, onde era viciado em obras de faroeste. Já Antônio Sampaio nasceu no Pelourinho, foi jovem no Largo 2 de Julho e foi para um colégio interno, para evitar a proximidade com os capoeira. De repente, os dois fazem a máquina girar e ocupam as telas frequentadas por seus amigos. Você pega um ator, né, de mais de 60 anos de carreira, né, e que foi, né, um dos que fez parte, né, de movimentos culturais, sociais, políticos, sem estar ali, né, grupos, com aqueles jovens, como se fosse, sem estar, né, necessariamente como um negro, um ser pensante. Roque está na equipe dos primeiros longas-metragens filmados por gente da sua terra. Ele seguiu a secular tradição do sindicalismo de Salvador e lutou para que técnicos como eles se sentarem na mesma mesa. Roque também ousou fazer seus próprios filmes e tornou-se um guardião da memória. Existia o cara dava lá em cima, o cara dava aqui, eu acabei com isso, e todo mundo não é legal. Eu fiz isso. Já Sampaio se inspirou no revoltoso personagem Bahia de Todos os Santos para se transformar em Pitanga. Aprendeu com a mãe na atividade a seguir o caminho que o tornou uma das personalidades mais importantes da cultura nacional dos últimos 60 anos. Roque e Pitanga viveram ao lado dos feirantes de Água de Meninos, a produção Sol sobre a Lama. Uma obra tragada pela sanha daqueles que não aceitaram a ousadia desta empreitada. São trajetórias que permeiam a rampa ainda com histórias a serem contadas, como de Luísa Maranhão e dos realizadores de O Sol sobre a Lama. Eu fui aluno do mestre Pastinha, rapaz. Eu sou um capoeirista mental. Como foi seu encontro com ele, Pitanga, com o Pastinha? Eu nasci no Pelô, né? Então não era, para mim não era uma coisa distante, né? Uma coisa muito próxima. Eu nasci no Pelô, fui batizado na igreja do Rosário dos Pretos. Quer dizer, todo o meu movimento ali, cultural, formação cidadã, se dá ali no Pelourinho. E o Pastinha era o senhor do Pelourinho. A igreja de um lado, o Rosário dos Pretos, academia, escola, que não era academia, naquela escola de capoeira, né? Onde a gente recebia aula. Então, e todo esse movimento baiano, né? Perseguido, porque ali no Pelourinho era exatamente a arena, né? A Roma baiana, né? Roma negra, né? Onde os negros iam ser chicoteados até a morte. E décadas depois, né? O Pastinha traz a cultura da capoeira, da dança, e que era uma coisa já do escravo, né? Lidar com o feitor, com o capataz e fazer com que os senhores da Casa Grande achassem que era uma dança, né? Mas que era uma defesa, né? Era uma dança, também era uma defesa. Então, muito de criança eu já me interessei. Mas quando eu chego lá, o Pastinha já está praticamente cego, né? Então, ele já... Mas
tinha toda a sapiência, né, é, do, 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 é, dessa riqueza cultural, né, dessa dança, né, desse jogar, né, desse brincar, né, e a criança acha que se o mestre está cego, eu vou derrubar o mestre. Né, ele tinha sempre uma madeira, né, um pau, né, que marcava, né, e quando a gente chegava próximo, claro, ele sentia a sombra e tal, ele batia na canela da gente, sai pra lá, aí pra lá, menino, a se catar, né, e a gente, quer dizer, a gente queria, achava que você ia poder derrubar o mestre, né, e o ensinamento foi ali. Você estudou no Colégio de Órfãos do São Joaquim, não é isso? Não estudei, não, Antes, fui interno, né, fui interno, interno, minha né? mãe me internou lá, que eu era bicho solto, né? Com Aham. 10 para 11 anos, ela me internou lá no Colégio São Joaquim, em Água de Meninos, né? Então eu fiquei até 1955, quando saí, fiz um concurso para o Wester, né? O telégrafo inglês, e fui ser entregador de telegrama, porque o telégrafo inglês, melhor do que os correios brasileiros, tratava melhor seus profissionais, né? Seus estafetas, né? Dava uma fada, né? Você tinha uma fada, tinha uma bicicleta, né? Então você já era um cidadão, né? Então Sim, sim. ali é que estava ali um pouco da minha história ali e a minha caminhada, a volta para casa, onde minha mãe trabalhava, nós morávamos no porão dessa casa onde os patrões da minha mãe fez ser os meus padrinhos, né? O Arnaud Correia Ribeiro e Nilza Correia Ribeiro, quer dizer, eram meus padrinhos. Então, os filhos dele eram como meus amigos, eram, não é, até hoje, meus amigos, né? Então, a gente tinha uma relação mais de jovem, de criança e tal, mesmo, né? Porque naquela época o pobre não era miserável, tão miserável quanto nos dias de hoje, né? Eu nasci na Ribeira, lá na Madragoa, Rua Marquês Santa Amaro 9. E ali tinha uma turma muito grande, era Vasconcelo, Moura Costa, Hélio Tapioca, Marival, todo mundo nasceu ali na Madragoa. Tinha Ivan, que jogou no Vitória, Rui, que jogou no Bahia. Era a turma que a gente ali brincava na Cabana dos Marinheiros ali, o nome era Cabana dos Marinheiros. Né? Então eu saía da Ribeira, ia para a plataforma, eu atravessava nado, eu botava a camisa na canoa, naquela época a canoa era de vela, e eu ia a nado e tinha um cachorro que me acompanhava, chamava Dragão, era dinamarquês com lobo. As pessoas ficavam abismadas, era eu cair na água, o cachorro caía atrás. E a gente fazia a travessia da Ribeira para a plataforma, porque o meu velho tinha sítio em plataforma, eu ia para lá. Eu fui sempre um cara bom em bicicleta. A igreja ali no Bonfim, a ladeira do Bonfim, eu descia de avião, guiando com o queixo, né? E embaixo era perigoso, porque tinha bonde, né, ainda. O bonde passava, eu andava solto na bicicleta. E subia, botava a roda em cima do banco, andava, entendeu? A roda dianteira em cima do banco, fazia coisa. Então tinha um campeonato de bicicleta aqui, a volta a Salvador. Então eu fiz a primeira, perdi, né? Cheguei mais ou menos com 16º por aí. Aí na outra, aí teve a Nacional. Aí veio, eu tinha ganhado uma bicicleta da Monarch e à tarde ali botou um anúncio. Quem calcular 88 e somar 1000
ganhei uma bicicleta Monarch, último modelo. Poxa, eu vi na tarde, aí imediatamente eu somei, levei, fui o primeiro a chegar lá e ganhei uma bicicleta Monarch, a último modelo. E com essa bicicleta eu me inscrevi para a volta a Salvador, através do Bahia, entendeu? A gente saía da Barra, ia para Itapuã, pegava a Estrada Velha de Campina, descia Pirajá, calçada, ali São Caetano, Largo do Tanque, calçada, Frederico Ponte vinha embora, subia a ladeira da montanha, Carlos Gomes, Campo Grande, Corredor da Vitória, descia a ladeira da Barra para chegar no Farol, no lugar onde saiu. Eu fiz em 58, 1 hora e 43 minutos e 40 segundos. Um paulista fez 1 hora, 43 minutos e 43 segundos. 3 segundos, meia roda, foi a diferença. E eu estava com uma bicicleta especial de passeio e os caras com a bicicleta de corrida. Na subida eu ganhava dele, na descida ele ganhava de mim. Porque a minha acabava o pedal, eu deixava por conta da descida. E ele, assim mesmo na descida, ele passava a marcha e achava pedal. Então na descida ele ia embora, mas na subida eu ganhava dele. Então chegamos assim, ó, lá. Então eu ganhei pelo Bahia, a volta a Salvador de 58. Os cinemas que o senhor frequentava, tinha cinema ainda na Cidade Baixa, pelo Colégio de Órfãos, ou só tinha cinema lá em cima? Tinha, não, né? não, na Bahia tinha cinema, tinha Haddad e Rodo, né? Só na Cidade Baixa ali, Baixo Sapateiro, você tinha o Cine Pax, Cine Jandaia, né? Você tinha ali um cinema, Jandaia, é um cinema que depois que eu fui, o primeiro filme Technicolor que eu vi, Os 10 Mandamentos, que era perto das Sete Portas, eu não me lembro o nome agora, tá entendendo? Mas ali na Cidade Baixa, né, esses são alguns que eu me lembro, mas tinha uns 5 ou 6 filmes de cinema ali na Cidade Baixa. Ali na Cidade Baixa não, na Baixo Sapateiro, né? Na Cidade Baixa eu não me lembro se tinha cinema, não. Não sei se Pitanga se lembra, tinha 2 cinemas na Bahia que tinha geral. O cinema Itapajipe e o cinema Jandaia. A gente ia para geral às vezes, e o ator batia com a mão direita e a gente via com a mão esquerda, porque via por trás da tela, né? Era muito engraçado. Eram os 2 cinemas. Mas tinha o cinema, que existiam o geral. Rock, tinha o cinema Roma também, Rock. Cinema Roma. Mas o cinema Roma não tinha geral. Não tinha, não. A geral era Itapajipe e o Jandaia. O Pá tinha, naquela época, o cinema da Liberdade. Na Liberdade tinha 2, São Jorge e Cine Liberdade. Mas tinha em Calçada Politeama, tinha o cinema Politeama também, tinha o cinema Largo do Tanque. Era bastante cinema Aliança. Aliança. Então, a minha vida era a seguinte: existia um seriado, naquela época, as dirigências, era o fim, Os Três Mosqueteiros. Então, no cinema não passava direto, passava em episódio. Então, a gente tinha que acompanhar, cada domingo era um episódio. E eu vinha, às vezes, de Itapajipe para o Jandaia, quando era isso, era pelo Cinema Pax. Antes de eu começar a fazer cinema, eu assistia muitos filmes de Bang Bang, de Os Três Mosqueteiros. E quando eu me casei, o meu primeiro filme, eu botei o nome de Jesse James, que eu vi aquele dirigência, achava legal o ator, eu não tinha conhecimento quem foi Jesse James. E aí eu botei o nome do meu primeiro filme, Jesse James, JSSS.
Então, cresceu todo mundo na escola, quando chamava Jesse Jame, só tinha ele. Ele gostava do nome. Aqui na Bahia, Pitanga, se ele era garoto, a luz desligava à meia-noite. Não tinha luz noturna mais. Meia-noite a luz era desligada, antigamente. E quando surgiu o Paulo Afonso, eu entrei no cenário, no Deiro, fui aluno número 40 e me formei elétrico mecânico. Isso aconteceu em 55 para 56. Em 56 eu me formei e fui para fazer um SVOP, Secretaria de Viação, Obras Públicas, que funcionava onde está hoje o Palácio do Esporte, Castro Alves. O governador, na época, era Antônio Balbino, e o secretário de Viação era Josafá Carlos. Eu fui fazer um estágio lá, eletricista, gente com 50, 60 anos, eu com meus 17, e com 3 meses de estágio eu passei a ser chefe, né? Eu aí passei a ser chefe lá da CIVOP, que era Secretaria de Viação e Obras Públicas. E o Antônio Balbino assinou um convênio com a construtora Norberto Odebrecht para a construção do Teatro Castro Alves. E eu fui designado colocar o primeiro ponto de luz para o Norberto botar os barracão para a construção do teatro. E fiquei lá como responsável pela parte elétrica referente ao Estado, o governo. E aí, com o meu ilustre Pitanga, que está aí presente, a gente fez vários filmes juntos, né? Fizemos A Grande Feira, fizemos Tocar no Asfalto, direção do Roberto. Aí, antes disso, o Glauber foi fazer Barra Vento, fizemos Barra Vento. E foi surgindo vários filmes na Bahia, filme francês, Letou por Letou, Santo Módico, e aí o Roque Araújo estava. Aí depois eu fui convidado para ir para Juazeiro fazer o filme Seara Vermelha. Tinha fechado a Veracruz e uma turma da Veracruz montaram uma empresa em São Paulo chamada Proa Filme. E um italiano, Alberto D'Avessa, que era diretor de teatro também, foi dirigir Seara Vermelha, que era uma história de Jorge Amado, e eu fui indicado para ser o chefe da equipe. O que é que o personagem... Você vinha dessa Bahia e faz o personagem Pitanga em Bahia de Todos os Santos, né? Que vira... O irmão de Pitanga era Pedro. Era Pedro, né? Pedro morreu. Pedro. Pedro Você conheceu morreu, Pedro? Você Não, conheceu eu Pedro? sou Pedro. Tá certo. E ele era um líder sindical, né? Ele, num filme do Trigueirinho Neto, ele era um líder sindical, meu irmão, né? Que morre exatamente numa greve, né? Em uma repressão muito forte da ditadura naquela época, né? Então você tinha um filme que abordava exatamente a questão social, questão racial, cultural, política. É um dos filmes mais importantes da minha vida, que é o primeiro que desencadeia toda essa formação cidadã, né, que foi Bahia de Todos os Santos. Bahia de Todos os Santos também é um filme, Pitanga, que traz a perseguição, né, desses sindicalistas velhos que vinham dessa tradição portuária da Bahia, né? E também traz um negro de pele clara, né? Que fura essa fronteira do colorismo atualmente e tal, essa coisa de negros de pele clara e negros de pele escura. Ele fala que a violência se dá pelos dois, né? O mulato, né? É o mulato. Se você lê, meu guru chama-se Luiz Gama. Se você lê a vida e o papel desse grande pensador, advogado, né, que livrou
mais de 600, 500 negros do açoite, da morte, né? Você vai ver, porque o mulato não é que o negro, quer dizer, era o grande embate da época, porque o mais que pela pele mais clara era sempre eleito pelo senhor dono, senhor da Casa Grande, né, para ser o escravo de dentro. Ele confiava porque esse de pele clara também dentro de um comportamento colonizador do colonizador, né, ele tinha, né, um desejo de liberdade, de conquista, porque na mente, e que vinga até hoje, né, a referência de sucesso, de vencedor, ele é louro, ele é branco, é louro, de olhos azuis. Não é mulher, né, e não é negro. Né? O branco está atrás dessa referência, e o preto também. Né? O preto está atrás dessa referência. Então ele não se vê no outro a sua referência, né? Se você for olhar, né, os grandes pensadores, os grandes lutadores, que eu falei do Luiz Gama, né, se você for ver o próprio Machado de Assis, né, diferente de Luiz Gama, né, é diferente do Abdias Nascimento, diferente de uma Ruth de Souza, de uma Léa Garcia, de uma Luísa Maim, tá vendo? Então você tem aí um movimento, né, desse negro de pele mais clara, né, esse movimento, né, que a Casa Grande faz para haver entre nós esse racha, essa divisão, tá vendo? Então já cria no nosso universo, né, do próprio da luta negra, né, esse componente, né, de a gente entender que porque você é mais claro, você vai ter mais oportunidade, você vai ter a oportunidade que eu não tive. Né? Isso é uma coisa do colonizador. Vem cá. Me dá um beijo e vamos dormir. Me deixe em paz. O que você tem? Eu quero você. Vem pra cá. Não nega mesmo a tua raça, negro ordinário. Sua... Não deixe ele sair. Alterado. A minha mãe, né, ela era gênia. A minha mãe era uma cabeça, né, era uma articuladora, né, no seu silêncio, né, sabia ler muito pouco, né, mas ela faz com que os patrões sejam meus padrinhos, né, onde a gente, na Bahia, década de 40, né, a Bahia racista, somos até hoje 90 ou 85% da população negra, né, ainda continua. E não é culpa do branco hoje, é culpa nossa. Né? As referências, os pontos estratégicos de poder na Bahia, a Bahia é que pariu o Brasil. Se a Bahia tivesse um governador negro, um prefeito negro, um deputado negro, um senador negro, você está entendendo? Você teria, né, uma bancada de vereadores, você teria, né, uma outra consciência no Brasil. Você entendeu? Toda na atividade, ela percebeu. Onde eu cortava cabelo era numa igreja metodista, no Largo 2 de Julho, onde eu ia ao dentista, eu e meus irmãos, nós era na igreja metodista. Ela, no silêncio dela, ia à igreja católica, dos patrões, né? Mas ela via onde, né, sem ser refém de nenhum tipo de religião, aonde podia atender os filhos dela. Então ela batia, quer dizer, era um ser político a Maria da Natividade. Ela tinha uma visão para a sua época, né, pelos serviços em que ela administrou, que ela exercitou, né,
ela eu tenho uma clareza muito grande que tive uma visão, eu acho que eu tenho muito dela, né? Eu trabalho no silêncio, eu gosto de olhar, eu sou um bom observador, tá entendendo? Então eu acho que você pega um ator, né, de mais de 60 anos de carreira, né, e que foi, né, um dos que fez parte, né, de movimentos culturais, sociais, políticos, sem estar ali, né, grupos, com aqueles jovens, como se fosse, sem estar, né, necessariamente como um negro, um ser pensante, uma cabeça, uma ciranda de cabeças pensantes do Glauber, do Paulo Gil, eu, o João Baldo, tá o Caribé, Jorge Amado. Então, eles me elegeram e a cultura me abraçou. Não era um neguinho que está ali, né, nessa sociedade capitalista, colonizadora. Tá entendendo? Não, era uma. Isso é muito da Maria da Natividade. Sim, sim. É essa É o, capoeira, negociação. é o que eu falo, eu sou um capoeirista mental. A arte da É. guerra, meu irmão. O senhor trabalhou em Sol sobre a Bem, Lama, Roque? O senhor trabalhou em Sol sobre a trabalhei, Lama? trabalhei pouco, porque o Errou Só Sobre a profissional. Lama teve uma parte só sobre a lama que foi rodada também dentro do Teatro Castro Alves, né? Uhum. Na época eu estava muito ocupado, poucas vezes eu fui lá acompanhar fora, mas a parte rodada no Teatro Castro Alves eu participei toda, né? Mas o que o Pedro traz, é importante que a gente cita, já que a gente viveu esse momento, que é revelador, é que o que leva esses feirantes, né, a se organizarem é aquilo que eles fazem a grande feira do Roberto Pires. Então, uma coisa É, inédita, eles se reúnem, nunca tinha ido a cinema, a maioria deles nunca tinha visto um filme nacional, se juntam e cria a condição de produzir um filme. Escreve um é, argumento deles, Paulo Neto Ferrante, né, Álvaro Queiroz, produtor com Paulo Neto, escreve a vivência, um argumento. E é, quem é o crítico mais importante do Brasil e diretor de cinema? Alex Vianney, que tinha é, feito Uma Agulha no Palheiro em 1951. E chama exato. Alex Vianney, que Alex junta com Hélio Silva, junta a sua equipe e faz um filme. Agora, Rock, para a gente não passar batido esse momento que é tão rico e importante desse nosso encontro, é que esse filme, primeiro, é produzido por gente que nunca tinha ido ao cinema, que não tinha feição de cinema, e produz um filme ousado. E não só isso, é o primeiro filme colorido no Brasil. Você lembra disso? É. Me lembro? É um filme. E foi um filme que foi, encontrou problemas políticos porque ele é lançado assim que a feira toca fogo. E também com os É, produtores, né? Com Alex Vianney. E aí eles entram em falência, né? Porque o Alex E aí a é, indústria. montou o filme dele. O Alex montou o filme dele, político. Não era o filme do Paulo Neto, é, nem do. ele montou, é. A fotografia foi de Rui Santos. Inflamáveis. Atenção, muita atenção. Há perigo de explosão. A produção baiana, ela era destacada, porque gerou vários aspectos. Vem do Roberto Pires em Redenção, fazer um filme Cinemascope, na Bahia, naquela época, ainda quando o Cinemascope não estava ainda
destacado no mundo. Tem duas histórias que eu acho que é importante o senhor contar a sua. A primeira é dos seus próprios filmes. Se eu falasse como é que veio você fazer seus próprios filmes, quais foram os seus filmes, quando é que você teve essa vontade de fazer seus próprios filmes? Bem, eu vou um pouco além para chegar a isso. Quando eu fui para o Rio, eu fui um cara baiano no Rio de Janeiro, mas tive a felicidade de, se no Rio era rodado 10 filmes, eu era convidado por 10, embora só pudesse fazer um. Então eu trabalhei bastante. E fiz algumas produções internacional, algumas dessas Pitanga fez também junto comigo, e ganhei alguma grana. E eu tive a ideia de produzir o meu filme. Então, o filme que eu fiz, o Dendê, foi dinheiro que eu ganhei lá fora. Eu ganhei na França, ganhei na Itália, Uricuri, Caprinos e Uvino. Esses 3 filmes eu fiz com dinheiro próprio. Por quê? A Embrafilme, através do Consine, decretou que cada produção estrangeira, para ser lançada no Brasil, teria que acompanhar um filme brasileiro de 10 minutos. Então, abriu uma expansão para isso. Aí eu fiz esses 3 filmes para concorrer com os filmes estrangeiros que passassem. Usado como combustível para automóvel. Já foi criado um combustível derivado do dendê, usado em comidas típicas, como peixe frito, o acarajé, muqueca de peixe, vatapá, caruru. Com essas variedades de aplicações industriais e alimentícias, o dendê se transforma em potencial econômico para o estado da Bahia e gerando divisas para o Brasil. Peguei todas as imagens de Glauber entrando em cena, que às vezes ele dava corte e a gente às vezes não cortava a câmera e ele entrava em cena. Em Brasília, várias vezes ele entrou em cena para falar com o Pitanga. O Pitanga tem uma cena muito engraçada, Pitanga, que eu não me esqueço. Aquela cena sua em cima da torre, você, viva os camelogos, viva as prostitutas. Aí o Glauber entra, se sacode e grita, viva as prostitutas, viva os camelogos. E aí, essa histeria sua é que me mata. Aí você diz, eu acho mesmo. Eu morro de rir naquela cena. Então, eu peguei todos esses momentos de Glauber, ele entrando em cena, ele batendo claquete, ele dizendo como é que é a cena com o Pitanga, quando o Pitanga vai falar sobre Getúlio Vargas, né, que é uma cena complicada, né? O Pitanga cansou. Estou cansado, Glauber. Não, cansado é que é bom. Vamos lá. Bendito seja aqueles que têm fome, bendito seja a miséria, porque um dia eles se libertarão. Bendito seja a bomba atômica, a prostituta da Babilônia. Bendito sejam os criminosos. E aí, eu pego todo esse material, selecionei e montei um filme chamado No Tempo de Glauber. Dona Lúcia achou interessante, No Tempo de Glauber, que o Museu de Glauber, ela botou o mesmo nome do filme, No Tempo de Glauber. Botou Tempo Glauber. E o meu filme chama No Tempo de Glauber. Roque, você também foi um jubiabá do cinema. Um jubiabá porque você foi um sindicalista, né? E fez essa luta. Você podia contar um pouco essa história de
de defesa, da sua defesa do cinema nacional pelos trabalhadores do cinema? Esse Siri, ele me chamava Duque de Entrão. Por que Duque de Entrão? Porque eu chegava numa cidade, em qualquer lugar, já fazia amizade, era com o prefeito, era com não sei o que lá, estava sempre ligado às pessoas. E aí ele me chamava Duque de Entrão. E com a equipe, as atrizes, eu estava sempre no meio das atrizes, numa legal, então... Porque antes existia uma separação do ator com a equipe da pesada, etc. E eu uni toda essa turma. Eu sou um dos caras que fiz isso. Grito publicamente, eu, Roque Araújo, fiz a união de equipe, de atores com a equipe da pesada, chamava a equipe da pesada, que era eletricista, maquinista, contra-regras, essas coisas. Então, eu uni, a gente comia na mesma mesa, nada de separação, que antes era coisa. Quando eu comecei a fazer assistente de câmara, o câmara não olhava no visor da câmara. Eu era o diretor de fotografia, eu acabei isso, né? Eu lá, peraí, deixa eu botar a câmera no lugar. Botava, fazia o foco, né? Seu diretor, dá uma olhada agora. Eu acabei, negócio de o assistente não olhar no visor da câmera. Existia o cara tá lá em cima, o cara estava aqui, eu acabei com isso, uni todo mundo não é legal. Eu fiz isso. Pitanga, o senhor pode falar, o senhor viajou pelo mundo, o senhor foi na África, e esses filmes filmados na Bahia rodaram esse mundo. Qual é a sua... Como era a recepção dos negros da diáspora aos filmes filmados na Bahia? Olha, é a melhor possível, né? Porque quando veio a Revolução, o golpe de 64, né, eu tinha alguns amigos admiradores do cinema novo, cinema brasileiro, no Itamaraty, né? A Bahia tinha essa admiração por eles, que era o Mário Dias Costa, que era o adito cultural do Itamaraty, e o Arnaldo Carrilho, grande amigo do Glauber e do cinema brasileiro, né? E veio o golpe, eu saio, eu consigo, através do Mário Dias Costa, do Arnaldo Carrilho, me tiraram do país, que a gente, quando a gente sai de Salvador, sai da Bahia, a gente que tinha esse grupo que se reunia todas as tardes, né? E a gente procurou um pouso, e o nosso pouso foi no CPC, Centro Popular de Cultura, onde havia jovens também, né, com uma cabeça sonhadora de Brasil nós queríamos, né? Lá você encontrava o Oswaldo Viana Filho, encontrava o poeta Solano Trindade, o músico Carlinho Lira, Cacá Diegues, Jabô, Joaquim Pedro, Leon Richman, né? Então você tem ali, né, um grupo de pessoas, Ferreira Goulart, né, Armando Costa, Paulo Ponte, então você tinha Joel Rufino, mexia ali, era efervescente. Quando veio o golpe e o próprio CPC, que é um prédio da UNE, né, União dos Estudantes, né, é incendiado, né, pelo golpe, no dia 1º de abril, de 31 para 1º de abril, exatamente na madrugada de 1º de abril. E eu fico, quer dizer, alguns são presos, outros conseguem fugir, né, em sítio, fazenda e tal, depois sair exilado. E eu acho que poderia até não ter acontecido, mas eu acho que eu estava prestes a ser preso também. E tinha colegas, companheiros nossos sendo presos, torturados, tudo. E eu, Mário Dias Costa, consegue me dar, né, uma chance. Ele acaba de chegar da Alemanha e onde Barra Vita fez maior sucesso. Ele já tinha me perguntado se eu queria ir para os Estados Unidos a um festival em Nova York.
nessa hora acontece a oportunidade. Né? Ele me encontra na Avenida Atlântica e fala que estava acabando de chegar da Alemanha no festival em Berlim, onde Barra Verde fez maior sucesso. Se eu não queria agora viajar. Eu falei, claro, é para ontem, porque a bicho está pegando. E eu consigo, né? Eles arrumam 3 filmes. Tem um festival em Beirute, no Líbano, que ia ser representado pelo filme do Sérgio Ricardo, Esse Mundo é Meu, que era o primeiro longa-metragem do Sérgio Ricardo. E aí eu falo com o Glauber, falo com o Cacá Diegues e levo 3 filmes para ir para a África, que eu escolhi a África, né? Que eu queria saber de que África eu tinha vindo, não me bastava ser afrodescendente só. Né? Eu queria saber desse continente aonde, né, de onde minha família veio, de que África é essa, de que país desse continente. E, evidentemente, com toda uma vivência já ali no Gantuá, com a menininha do Gantuá, a religiosidade, a culinária, a música, me dava, mesmo sem falar a língua, me respaldava de conhecimento. Né? E eu vou para o norte da África, né? Que eu acho que tinha certeza que a minha família, né? Já que a Bahia foi o maior entreporto de escravos, né? Que a nossa parte ali teria vindo do norte da África, ali de Dahomey, Senegal, Benin, né? Então eu achava que era ali. E na oportunidade também tinha um embaixador, primeira vez tinha um embaixador negro na África, e era o Sousa Dantas. E tinha o Ademar Ferreira da Silva, o homem do salto triplo, que era o adido cultural lá na Nigéria. Então eu vou para a África, né? Saio de Beirute, do Festival do Livro, lá em Beirute, vou para Damasco, Síria, depois vou para o Egito, aí eu começo a varrer, eu saí com um catatal de passagem, assim, tipo um leque de Olodumaré, onde tinha país, eu estava descendo, né? E assim, né, passei 2 anos na amizade que eu tinha com o Ademar Ferreira da Silva, então ele me ajudou, tinha todo uma infraestrutura que a embaixada dava, e nós saímos varrendo um pouco o norte da África para saber de que África eu tinha vindo. Me encontrei, evidentemente, não tenho a segurança, mas sei, tenho segurança que é aquela região, né? E me encontrei ali no Benin, Dahomey, pela comida, pela música, pelos instrumentos, né? Eles tocam berimbau com a boca, né? Pela dança, né? Pela culinária, né? Pela língua, né? Iorubá, o Nagô, né? Estatura, né? Os negros não são tão altos como os negros do Senegal, como do Congo, era mais da minha região, né? Poucos cabelo, né? Das partes, vaca, tal, né? Liso. Então, eu disse assim, a leitura está certa. Então, esses 2 anos fez de conhecimento e deu para mim toda uma... chegar próximo à minha história, à nossa história. Né? E eu voltei muitas vezes para a África, depois fui a outros países, a África do Sul, né? Levei os filmes para apresentar, isso é bom, né? Esse filme que eu levei, Barra Verde, Gangazumba, Esse Mundo é Meu, principalmente Barra Verde, Gangazumba, né? O Gangazumba, que é o herói do Palmares, que eu corto a cabeça do traidor, né? Mostrei para os presidentes, Leopoldo Sangó, levei Bruno Nkrumah, presidente de Gana. Então, eu levava, e tinha acesso, porque esses países estavam sem feita a independência. Eu saí do Brasil 16 de abril de 1964. Imagina a África, ano de 64, muitos países ainda não tinham feito a independência, alguns que tinham feito, quer dizer, nem aeroporto tinha, era terra batida, tá entendendo? Não tinha hoje toda essa tecnologia, radar, tudo, né? Em que é aqui, a pista é aqui, é no braço,
é no braço. Então, é aqueles Constellation, aqueles aviões que jumbo, aquelas coisas que parecia que não ia sair do chão, né? Então, tinha um interessante, porque nesses aviões, por exemplo, os aviões que eu viajei, a KLM, Air Afrique, né? Então, metade eram os passageiros e não tinha bagageiro. O bagageiro a gente via, tinha um tipo de uma cortina, né, um traçado lá, que a gente olhava, atrás tinha os animais, porque naquela época tinha os dotes, os dotes de carneiro, cabrito, tudo isso, e ali, de uma parte, os bichos, de outra parte, pessoas, gente. Então, era uma aventura mesmo, de 1964. Então, acho que essa ida à África me fez me apaixonar pela minha terra-mãe, pelo meu continente-mãe, pelo nosso continente-mãe, né? E eu, de vez em quando, eu pego os negros assim no contrapé, os movimentos, eu digo, quem foi a África? Porque você vai mais fácil, vai fazer turismo nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, vai estudar, mas você nunca vai fazer uma visita à sua terra-mãe, vai saber de sua origem, né? Tem poucos brasileiros negras, né, visitam a África, né, para você ver ter uma noção da sua referência, né, para que você possa até ter mais segurança. E aqui na Bahia, vocês se reencontraram na Bahia quando o senhor voltou para a Bahia? Sim, mas eu estava sempre vindo na Bahia filmar. O meu filme Dendê, eu fiz daqui na Bahia, Uricuri, Caprinos e Ovino. Mas eu levei muito tempo sem vir aqui, porque viajando fora do país, né? E lá no Rio eu tinha muito trabalho, né? Meus 30 anos lá no Rio, eu não parei, era um filme atrás do outro, terminava um filme, começava outro. Então essa foi a minha demora de vir para Salvador. Então esse foi minha situação, mas não esqueci nunca da Bahia. E tanto é que eu resolvi fazer um museu chamado Museu do Cinema, que não tem no país específico, tem museu de tudo, museu de arte moderna, de arte sacra, de tudo, mas um museu específico de cinema e audiovisual não existe. Então, eu escolhi a Bahia para fazer o Museu do Cinema. Até hoje eu estou sofrendo por isso, porque como eu queria o museu em Salvador, foi a terra onde eu nasci, né? Nasci na Ribeira, tenho o maior prazer de dizer que sou soteropolitano da Gema, e até hoje não me deram um espaço aqui em Salvador para eu montar o museu. Sim. Eu consegui um espaço em Cachoeira, o IPAC me deu um espaço lá, tem um museu em Cachoeira e tem um museu em Porto Seguro. Mas aonde é o meu sonho, aonde eu lutei para ser, é aqui. Agora mesmo estou me oferecendo uma casa em Lauro de Freitas. Mas eu não quero a casa em Lauro de Freitas para fazer o museu. Lá eu quero a casa para fazer uma exposição fixa, tudo bem, mas eu quero a sede do museu em Salvador. Estou com 3.800 peças aí dentro, na sala, embalado. Isso tudo que você está vendo aqui não é da Dimas, isso aqui é meu, é do museu, entendeu? São equipamentos que funcionam. 96,7% de todo equipamento que eu tenho está assim, tudo funcionando. Você bate o dedo em qualquer um aí, está funcionando. Então, quando está quebrado, eu vou, conserto, boto para funcionar. Quando é coisa que eu não sei fazer... O senhor mesmo não sabe mexer muito, né? Quando é coisa que eu não sei fazer, eu chamo um amigo meu, vem, me ajuda, eu faço. Então, esse é um objetivo, é isso que eu quero, tudo funcionando, para dar curso, mostrar o funcionamento, como é que é. Aqui é nada, isso aqui é nada. Ali dentro, se você vê ali a sala como está, está tudo embalado. Desde que a gente veio da Dima, lá do Barris, eu trouxe embalado e está tudo aqui no desembalé, entendeu? Então, esse é o meu desejo
é o Museu do Cinema em Salvador, e eu não sei porquê até hoje, se eu fosse um cara estranho, talvez já tivesse ter conseguido. Qualquer um de fora que chegasse aqui com um terço do que eu tenho, alguém já tinha dado um prédio aqui para montar. Então, o que eu quero é montar, botar os equipamentos para funcionar, para mostrar para futuras gerações como era o cinema antigamente e o que é hoje, porque eu tenho equipamento atual aí, ali estou com beta digital, né? Aí estão com DVcam, com HD, HDV, tudo ali. Então, eu tenho do passado presente. Esse é o meu objetivo. Pitanga, eu queria te provocar, rapaz. Era aquela filmagem que a gente fez saindo de Recife para vir para Salvador, para Milagre. Aquela do caminhão, aquela carona que eu te dou lá em Recife. Você querendo vir em cima, eu querendo que você viesse na boleia junto comigo, para não mexer com as meninas que estavam em cima, né? Aí teve aquele papo muito legal. Então, inclusive, está na abertura do filme dele, Pitanga, um filme dirigido pela filha dele. Essa passagem nossa. Para essa carroça aí! Chegando lá, engano os gringos e vou vivendo. Com medo da filosofia dele junto com os retirantes, né? Dele virar a cabeça dos caras, as meninas que vêm no caminhão também, né? E aí eu tenho o maior cuidado, quero trazer ele para a cabine, ele discute comigo, não, qual é, mas não tem confiança em mim, não. Tá com medo que eu estrague a sua viagem? Não. É que eu só tenho gente ignorante. Eu só tô dando um pouco de alegria pra eles. Quando chegar em São Paulo, me show a festa. Você tá ficando negro, sabia demais. Pitanga, um grande abraço, meu irmão. Você sabe que eu te amo e precisamos fazer muito mais filmes juntos para deixar para essas futuras gerações Pitanga e Roger Araújo no cinema baiano. Um beijo para você, meu irmão, e um forte abraço. Ele tem muito a dizer, coisas aí, porque ele tem uma memória, uma memória incrível, uma memória respeitada, né? Que eu achei, puxa, eu fico muito admirado e feliz, né? Que esse jovem, né, idoso, né, tem a história do cinema brasileiro na palma da sua mão, e eu acho que é muito bom ouvir o rock, entendeu? Eu gosto de ouvir, eu queria ouvir e ouvir. Te agradeço demais, meu irmão. Eu gosto muito, eu te amo.